Como montar um lançamento coberto recebendo altas taxas com baixa probabilidade de ser exercido, usando estatística e, melhor ainda, protegendo a sua posição. É isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Também tem surgido bastante pergunta aí sobre o tema e sempre que vocês me mandam uma dúvida aqui nos comentários, muitas dessas dúvidas acabam virando aí conteúdos. Então deixa aí suas dúvidas que eu vou respondendo a todos e também fazendo novos conteúdos, tá? Então essa daqui foi uma pergunta que fizeram, uma estrutura que eu particularmente executo bastante usando análise de desvio estatístico, usando a estatística para montar as minhas posições. Então, antes de mais nada, já deixa seu joinha aí no vídeo que ajuda bastante a gente aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, já clica aqui embaixo, se inscreve agora mesmo e vamos nessa! Bom, eu já falei alguns vídeos aqui anteriores que o mercado, e tem vários estudos mostrando isso daí, inclusive o modelo de precificação do Black-Scholes, no estudo deles, mostra que os preços, o comportamento de preço, segue uma distribuição normal padrão. Então, se utilizarmos essa estatística para montar as posições, acaba aumentando muito a nossa taxa de acerto, seja nas estratégias de renda básicas, como lançamento sintético, lançamento coberto, ou seja, em estratégias direcionais. Então, para vocês terem ideia, nas estratégias direcionais, os últimos 12 meses foram 28 ou 29 operações, 58% de acerto e mais de 836% de retorno. Inclusive, eu vou colocar um link aqui embaixo, se você quiser participar do evento onde eu mostro todos os detalhes aí dessa estratégia, como que você faz o cálculo dos desvios. Clica aqui embaixo, faz a sua inscrição, é gratuito e assiste aí, que é um conteúdo que você provavelmente nunca viu na internet. Agora vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu tenho minha planilhazinha aqui, tá? Para o cálculo dos desvios, as regiões de probabilidade, utilizando estatística e tudo mais. Bom, então, toda virada de vencimento, eu já faço os devidos cálculos para ver quais as regiões onde há baixa probabilidade do preço ficar. Inclusive, essa frequência de distribuição ele pega justamente os dados históricos do ativo. Então, vê que ele segue basicamente uma condição muito parecida com o que é uma distribuição normal padrão. Então, eu tenho esses níveis aqui de desvio. Então, no Banco do Brasil, por exemplo, para o vencimento aí do dia 17/11, que provavelmente já vai ter passado no momento que você estiver assistindo esse vídeo, tem 15% de chances de ficar nessa região ou acima disso e 15,83% de chances, 15,87% de chances de ficar nessa região aqui dos 46,14 ou abaixo disso, ou seja, 68% do tempo ele fica aqui. Então, o que acontece? Quando o mercado corre aqui para essa região, ele abre possibilidades para que a gente monte essas estratégias, seja um lançamento coberto, até um pouco mais próximo do dinheiro, recebendo maiores taxas e com uma baixa probabilidade de ser exercido. Eu peguei aqui o exemplo de Banco do Brasil. Banco do Brasil vindo com a movimentação de alta, mas eu tenho aqui a região de meio desvio padrão, tem 30% de chances de ficar 51,91 ou acima disso, e a região de 53,84, então tem 15,87% de chances. E eu gosto muito de trabalhar com os ativos, seja em estratégias direcionais ou de renda, ou associando as duas estratégias, quando o mercado atinge esses níveis aqui, principalmente os níveis de desvio padrão. Um desvio padrão, 1,5 desvio padrão também muito bom. Agora, obviamente, acontece de forma mais esporádica, até por causa de estatística mesmo. 68% do tempo o mercado fica entre essas duas regiões aqui. Mas abrem excelentes oportunidades de se trabalhar quando eles chegam próximos a essas regiões de desvio. E antes que perguntem se serve utilizar bandas de Bollinger para isso, não. A gente precisa calcular o retorno médio do ativo, precisamos calcular o desvio e ponderar o desvio para o tempo que falta para o vencimento, de acordo com o que vamos trabalhar. Então vamos supor aqui um caso em que Banco do Brasil chegou muito próximo aqui de uma região de um desvio padrão. Não é o caso, tá? Mas vamos supor que ele chegou muito próximo a uma região de um desvio padrão. O que poderíamos pensar aqui? A gente poderia pensar justamente em montar uma estratégia de lançamento coberto. Obviamente, se eu tenho as ações, eu poderia montar um lançamento coberto até um pouquinho mais próximo aqui do dinheiro. Então, mercado ali nos 51, poderia montar ali um lançamento coberto na casa dos 51, 61. Eu utilizo a estatística a meu favor, ó,
e consigo gerar uma renda maior, já que estou trabalhando com uma opção que está um pouco mais próxima do dinheiro. Se eu pegar aqui, ó, 52 centavos em cima do valor de cotação de 51,02, estamos falando de 1,01% para coisa de 6 dias úteis, o que, pô, é uma baita de uma taxa. Agora, o que eu vejo acontecer bastante é o seguinte: o cara ali tem as ações na carteira, sei lá, pegou o Banco do Brasil desde os R$25 e ele fala o seguinte, ele faz o lançamento coberto, o mercado continua subindo, ele fala, Léo, não queria vender a minha ação, eu queria encerrar a posição ali, eu queria fazer alguma mágica para tentar não vender esse ativo, rolagem ou não entregar de alguma forma. Uma coisa que eu falo é o seguinte, não adianta comprar um seguro para o apartamento depois que ele pegou fogo. Então tem que ter muito cuidado com isso daqui. Por mais que a gente tenha uma baixa probabilidade dessas caudas acontecerem, elas vão acontecer em um determinado momento. Então é a mesma coisa na venda de put. Muita gente faz venda de put e fala, tem baixa probabilidade de exercer e ter que comprar ação. Cara, uma hora você vai ter que comprar ação. Então você tem que, antes de mais nada, fazer análise do ativo, ver qual que é o risco, você está delegando o risco para o ativo. Ver se ele está sendo negociado com desconto a um nível de valuation de médio e longo prazo interessante, abaixo dos seus preços históricos de PL, PVP. Então, dessa forma, você consegue trabalhar de maneira muito mais eficiente, mais segura e, obviamente, que você tem que olhar a performance do ativo e o risco também, análise de balanço e tudo mais. É o que boa parte das pessoas não fazem, elas só querem gerar renda e só isso. E acaba se complicando numa estratégia que era para ser uma estratégia muito simples, até uma estratégia bem segura. Agora, se eu tenho as ações na carteira, muitas vezes eu tenho uma ação que eu tenho uma perspectiva de médio e longo prazo, que é onde vai me dar o dinheiro grosso mesmo, é muito mais interessante. Então posso ter um ativo ali, como por exemplo tem um ativo na minha carteira no mercado americano que está nos $13 e a expectativa para os próximos 3, 4 anos é que ela venha pelo menos ali para casa dos $30, $40. Então você tem uma expectativa muito mais interessante. Ou mesmo você comprou o ativo lá embaixo e o que acontece? Você não quer vender as ações, tem que pagar imposto de renda para depois recomprar as ações de novo. Então você pode montar o que eu chamo de lançamento coberto protegido, que seria o quê? Eu estou aqui com a obrigação de vender o ativo nos 51,61, o que eu posso fazer? Eu posso comprar o direito aqui de recomprar essa ação nos 52,11. Então o que acontece? Nos 51,61 receber, nesse caso aqui, ó, 79 e abrir mão de parte da minha taxa, pagando aqui 61 para me proteger contra essa movimentação de alta. Então o que acontece? Vou receber de taxa aqui 18. Léo, mas reduziu bastante minha taxa. Sim, a gente tem que fazer algumas escolhas, né? E principalmente quando escolhemos proteger, que isso daqui também é chamado famosa trava de baixa, só que a gente está aqui com uma ótica e um objetivo diferente, tá? Mas quando eu tomo essa decisão, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Obviamente que se o mercado continua subindo, o que acontece? Vou ter que entregar a 51,61, mas posso recomprar a 52,11 e recebi R$18 para isso. Então, no final das contas, eu teria uma perda aqui na estrutura de R$32. Só que qual que é a vantagem? Eu estou com a posição do ativo. Eu piorei um pouquinho o preço médio da minha ação, mas estou ganhando com a valorização da ação e não tenho que entregar esse ativo. Então, uma estratégia que eu gosto bastante. E como estamos trabalhando em regiões de desvio estatístico, onde a baixa probabilidade dela se manter ali naquela faixa de preço, a maior parte do tempo é uma operação que acaba sendo vencedora. E como eu consigo gerar uma renda mais interessante nessa faixa de preço aqui, trabalhando com um lançamento, né, a venda de uma opção um pouquinho mais próxima do dinheiro, eu consigo ter um retorno interessante em médio e longo prazo, o que na maior parte do tempo vai reduzindo o meu custo médio de aquisição na ação. Na medida que ele reduz o meu custo médio de aquisição, diminui o meu risco e aumenta o meu potencial retorno. O retorno risco de médio e longo prazo vira absurdo, né? A gente viu ali que a cada 20% que você diminui no seu custo de aquisição da ação, você consegue aumentar em 56% o seu retorno risco de médio e longo prazo, que faz
um efeito ali absurdo na sua carteira quando pensamos no médio e no longo prazo. Então, é uma estrutura que eu gosto bastante. Obviamente que, tá batendo aqui nessa região, é bem possível que volte para a região de retorno médio, que é onde fica a maior parte do tempo, circulando aquela região de retorno médio. Então aqui eu consigo receber muito mais taxa, visto que estou trabalhando muito mais próximo do preço. E não só isso, né? Eu estou utilizando a estatística a meu favor e eu consigo trabalhar também diversas outras estruturas aqui eventuais que eu posso montar. Eu posso montar aqui a trava, colocar uma componente direcional, imaginando que o mercado volta para sua média de retorno, ou posso montar uma THL aqui nesse miolo com um custo muito menor e essa expectativa de retorno de estratégia também que eu acabo montando bastante lá no mercado americano. Então as possibilidades são infinitas ali, principalmente se você utiliza a estatística a seu favor e você tem esses gatilhos muito bem definidos. Então não deixa de participar ali do evento onde eu mostro como que monta esses desvios estatísticos e como é que você pode colocar isso aqui na sua estratégia, clicando no link que está aqui embaixo do evento. E é isso, espero que você goste. No mais, deixe seus comentários aqui embaixo se você já executa esse tipo de estratégia, como executa, e deixe o seu joinha, se inscreva aí no canal. E no mais é isso. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.